Olá, internauta! Seja bem-vindo ao programa Sinais de Fumaça, esse encontro de todas as semanas, de todas as terças-feiras, aqui na TV Biosegredo, sempre nesse horário, das 18 às 19 horas, falando sobre a sabedoria ancestral, a sabedoria nativa, a sabedoria natural de todos os povos, reorganizando e resgatando, esses conhecimentos, essas experiências de vida com que esses povos lidavam com seus desafios no cotidiano. Hoje, uma exceção, nosso amigo Denis Rojas não está com a gente, que está tocando tambor pau-au em uma das cerimônias fora de São Paulo e não vai estar apresentando junto comigo aqui no programa Sinais de Fumaça, mas semana que vem nós teremos ele novamente aqui. Nós tiramos as nossas cartas do caminho xamânico e esse nosso bate-papo de todas as semanas sobre essa questão xamânica de xamanismo. Hoje, em especial, nós temos dois convidados especiais, autores de um livro sobre a cultura africana, e nós vamos fazer um bate-papo hoje sobre essa cultura, o xamanismo africano, e sobre esse livro que esses autores, amigos nossos, lançaram recentemente, e vamos ver o que acontece nessa nossa roda virtual. Como eu sempre falo, esse é um programa livre, onde você pode estar mandando suas questões, através do chat, mandando suas sugestões, tudo que você achar que seja importante compartilhar nessa roda virtual. Nós não estamos sozinhos aqui, estamos sempre contando com outras pessoas, assim como contamos com Josia na parte técnica e todas as pessoas que fazem com que essas imagens cheguem até você. Eu quero receber aqui no nosso programa Sinais de Fumaça a Elizabeth. Seja bem-vinda, Elizabeth. Boa noite. E o nosso amigo Luciano. Isso, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Hein? Muito bom, muito bom. Ambos são os autores, são autor e coautor, coautores, de um livro que é o livro Histórias da África e Afro-Brasileira. É um livro que eles lançaram recentemente pelo Selo Negro. Foi um livro lançado. Fala um pouco como é que é essa história com esse livro, que vocês lançaram. Como é que é essa sua sintonia com esse tema, o afro? Bom, esse trabalho... Uhum. Esse trabalho, ele é um trabalho que já vem de um tempo bem maior do que a própria produção do livro, Sim. É um trabalho que a gente já realiza nos espaços onde a gente atua, que na rede estadual e rede municipal, e fazemos parcerias já há alguns anos, e onde a gente vem realizando sonhos e bem assim dentro daquilo que a gente acredita, dentro da busca das nossas origens, principalmente voltado à busca das nossas origens. Então, a construção da pesquisa, ela veio até por conta de um trabalho que já existia inicialmente, junto às crianças, junto aos adultos, especificamente agora com a educação de jovens e adultos, e que foi nos realizando e trazendo para a gente assim, uma vontade de buscar mais, uma vontade de entender, compreender e valorizar a nossa cultura. Vou passar para o meu parceiro aqui para ele complementar um pouco. Uma busca, como a professora falou, a professora Elizabeth, que a busca pessoal sempre fez parte da nossa vida, Sim. Só que o que sempre incomodou a gente foi essa falta da história verdadeira africana, uma história positiva, onde a gente começa a saber sobre as origens, da onde são, o que era esse continente africano antes da escravização, antes da colonização. Eu cursei a universidade, nunca tive isso na faculdade. Quando eu estudava, ensino médio, fundamental, também, sempre foi omitida as informações. Sim. Quer dizer, na verdade, as informações que eram passadas, que são sempre passadas na escola, são as informações onde o negro simplesmente, os portugueses chegavam lá, pegavam os negros, traziam para o Brasil, os negros simplesmente trabalhavam, de uma forma, entre aspas, espontânea, e isso sempre incomodou, O que será? O que será que acontecia? Não tinha história esse continente africano, não tinha nada, E sempre teve. E aí foi uma busca assim, que a gente, trabalhando junto, coincidentemente a gente trabalha junto na mesma escola, tanto no Estado quanto na Prefeitura, e a gente começou a fazer um trabalho com as crianças primeiro. Em relação à cultura africana. E em relação à cultura africana, a gente percebeu, primeira coisa, a gente percebe muito a questão da discriminação e preconceito já nas crianças. E percebendo muito isso, a gente começou a ver o que está sendo, o que leva essa criança a sentir esse preconceito contra a outra. Ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce racista. E a gente começou a verificar que nos livros didáticos as histórias eram contadas erroneamente.
E as imagens, pior ainda, as imagens que são retratadas nos livros são imagens onde depreciam. E aí foi que nós começamos a fazer estudos e a colocar em prática algumas ideias que nós tínhamos, desenvolver em sala de aula algumas coisas. E fomos trabalhar também no EJA, na mesma escola. Ela já trabalhava, coincidentemente eu fui trabalhar, nos encontramos na mesma escola. E lá nessa escola, onde depois nós vamos falar um pouquinho sobre ela, se trabalha a questão da África de uma maneira muito natural e muito bonita. Esse trabalho resultou no quê? Num convite para a gente fazer uma participação de atividades num livro da Prefeitura de São Paulo, que é o referencial étnico-racial. E aí, através das atividades que nós desenvolvíamos nesse centro integrado de jovens e adultos que nós trabalhamos. A oportunidade veio com a coordenadora do projeto, que é a professora Vera Lúcia Benedito. E ela falou, já que vocês fazem um trabalho em sala de aula, a escola toda faz esse trabalho, por que não a gente resgatar essa história num livro? Né? Botar essa história, essa prática da sala de aula que vocês desenvolvem em um livro. E aí foi que nós começamos toda uma busca também, fomos atrás, fizemos cursos, né, para pegar informações que são reais, né, porque a gente não pode trabalhar com um livro com informações errôneas. Para a gente entender, qual é o estilo de livro? Ele é um livro didático, ele é um livro romanceado? Como é que é para o nosso internauta entender o que fala do livro, né? Ele é um livro paradidático, vamos dizer assim, na categoria paradidático, né? Onde ele mistura um pouco da ficção com a realidade. Né? A ficção por quê? Porque é um personagem que ele é fictício. Mas a realidade por quê? Porque a escola que ele vai estudar, que ele vai desenvolver o seu trabalho, é onde ele vai conhecer a verdadeira história do continente africano, é uma história real, é uma escola real. Né? E lá que ele vai passar por toda a história, desde o surgimento do homem no continente africano até os dias de hoje. A história se passa na África, é isso? A escola se situa onde? A história ela passa dentro de uma escola que é localizada no Campo Limpo, entre Campo Limpo e Capão Redondo. Aqui em São Paulo. E lá nessa escola nós trabalhamos com jovens a partir de 15 anos, onde temos a graça de ter a aluna mais experiente, né, não vamos chamar de idosa, que tem 88 anos. E lá, vários Lubes, que é o personagem nosso fictício, existem nessa escola. Várias pessoas que pararam de estudar por algum motivo ou outro, retornam aos bancos escolares. Né? E é por aí que conta a história. Então, é um livro paradidático que vai fazer com que o jovem se interesse pela história e ele faça parte dessa história. E, ao mesmo tempo, as pessoas que estão lendo vão conhecer mais profundamente o continente africano, do lado positivo, que não é contado nos livros didáticos. Entendi. Então, automaticamente vai servir como um suporte para o professor, que ele vai carregar uma série de sugestões de atividades para o professor desenvolver em sala de aula. Muito bem. Me diz uma coisa, Elizabeth, como é que a África entrou na sua vida? Bom, isso é muito especial, né? Como eu disse inicialmente, foi uma busca pessoal, por quê? Até por conta de observar desde pequena, assim, as características dos pais, né, dos meus avós paternos e maternos, e que dentro de casa nunca foi um assunto muito em pauta. A gente vai crescendo, vai percebendo diferenças, mas ao passo que eu fui aprofundando mais nos estudos, me trouxe uma curiosidade, né? O porquê das características assim, da minha irmã, minha, do pai, da mãe. E aí eu fui também me interessando, me identificando com muitas coisas no aspecto cultural. Falei, nossa, não tem uma coisa que saiu do nada, tem uma razão por eu me identificar com ritmos musicais, por eu me identificar com os espaços onde eu atuo. Quer dizer, isso vem porque tem uma razão. Aí eu fui buscando e conhecendo um pouco mais da minha origem, né? Sabendo que a minha avó ela era descendente indígena, e meu avô de remanescentes de quilombo, e meu pai já vem de uma família branca, e dentro dessa miscigenação, dessa mistura, tem a riqueza de todas as características da diversidade dentro da própria família. E com esse estudo, eu fui levando um pouco essa discussão para dentro de casa. Então, a África entrou na minha vida na busca da minha origem e o porquê que eu tenho determinadas características, determinados gostos e preferências.
Então, para mim, foi muito importante. Eu acho que todo ser tem que ter essa busca pessoal. Essa busca de que, saber de onde eu vim, o que eu faço, quem eu sou, para onde pretendo ir, né? E ter uma crença pessoal mesmo. Entendi. Me diz uma coisa, e esse seu estudo, esse seu desenvolvimento em relação à procura da África em si, e essa busca toda, então, o personagem em si ele é influenciado, então, por essa busca e você vai levando o leitor para... Ah, sim, isso, porque o personagem, como o professor Luciano disse, sim, né, ele é um personagem que representa muitos outros que atuam, na realidade, dentro do espaço onde nós trabalhamos. Então, ele trouxe para nós, assim, ilustrar mais as atividades que a gente desenvolve. E dentro do próprio livro, nós temos relatos reais de pessoas que sofreram preconceito, discriminação racial. E aí, então, assim, as atividades e tudo que ele passa dentro da história, as pessoas, se tiverem a oportunidade de ler, vão e que quiserem também conhecer o espaço, que é um espaço real, perceber que as coisas que acontecem com ele são coisas realmente que aconteceram e que acontecem ainda com muitos outros brasileiros e alunos, estudantes, aqueles que têm aquela característica de que parou, né, a escolaridade em algum momento da vida. Então, traz muito isso, porque a gente tem dentro da própria família, a gente tem a realidade brasileira, que é bem uma proporção grande, de trabalhadores que interromperam seus estudos por N motivos. E eles retornam. E este garoto é um desses que retornou e se deu a oportunidade de viver, de vivenciar experiências diferentes e de levar, como a experiência dele, essa coisa de levar para a família, eu me vejo muito nisso, né, que ele ia ouvindo na escola e levando para a família as inquietações e querendo saber um pouco, e aí ele começa a mexer com a família, ele começa a colocar a família neste mundo dele, né, dessa origem, dessa busca, né, que acaba a família, os pais até virando também um colega de escola, alunos, porque o espaço ele acolhe desde a idade mínima de 15 anos até hoje. Nós temos uma senhora linda, maravilhosa, que tem 88 anos, que está conosco, além de termos também um público diverso de portadores de muitas deficiências, né, temos vários garotos em conflitos com a lei, então a gente tem uma diversidade no atendimento. Então, essa história toda, ela traz tanto uma busca pessoal nossa, mas, assim, o porquê que a gente realiza esse trabalho. E esse trabalho tem um sentido, tem um significado. E ali a gente começa também a olhar o outro, né, na sua essência, e que cada um tem uma singularidade na sua vida, na sua história. Entendi. E nessa nossa singularidade que cada personagem tem, de que cada pessoa tem, como é que nessa parte do estudo da cultura africana, né, não sei se vocês se aprofundaram também nesse ponto, né, como é que é nesse estudo da cultura africana, essa relação da cultura africana com a essência da pessoa e com os orixás, com a cultura mais, vamos dizer, num contexto mais xamânico da coisa? A princípio, assim, existe... É bom a gente frisar bastante que Sim. O continente africano ele é imenso, né? Com 56 países. E lá, como no Brasil, existem várias religiões. Mas a gente fala assim que quais são as primitivas? Quais foram as primeiras? As primeiras, elas sempre cultuar o quê? Cultuar a natureza. Né? Cultuar a natureza, porque é o princípio básico do ser humano. Então a gente fala qual a relação dos africanos, dos orixás com o xamanismo. Né? Eu acho que está nessa de cultuar a natureza. E a gente percebe que no continente africano ele foi dividido assim os países. Nós temos o islamismo, que é muito forte. O catolicismo é muito forte também. E as religiões que da linha, vamos dizer assim, que no Brasil nós chamamos o candomblé, a umbanda, religiões ligadas eles chamam de afro-brasileiras. Lá são os iorubás, os mais antigos, que pelos estudos, né, que nós fizemos, eles também cultuam a natureza. Eles têm o axé, uma palavra comum no Brasil, o axé para todo mundo, é energia vital. A energia é o mundo material com a ligação do mundo imaterial. Né? A relação do homem com a natureza é muito forte. Né? Então a gente fala assim,
Quando a gente estava percebendo um pouquinho do estudo sobre o xamanismo no continente africano, a gente ficou encantado de saber que não só no continente africano, como em todos os continentes do mundo, o xamanismo foi o que deu início a tudo. Porque você começa a perceber que em todas as religiões, se você pegar a essência, pegar um pouquinho de cada uma, todas elas vão contemplar Deus? Vão. E sim, quem? A natureza. Porque sem a natureza não existe vida. Né? Então isso é muito bacana. E na questão dos orixás, a gente fala assim, no Brasil, quando os africanos vieram escravizados para o Brasil, o que eles trouxeram para cá? A gente fala assim que não trouxeram nada. Não trouxeram nada, não trouxeram muita coisa. Eles trouxeram com eles toda a bagagem cultural, toda a formação religiosa que eles já tinham. E quando eles vieram para cá, eles não tinham espaço para cultuar nada, para contemplar os seus deuses, os seus orixás. E aí eles usaram de formas diversas para poder contemplar, sim, os seus orixás, contemplar os seus deuses, contemplar a natureza, sem que o catolicismo tivesse uma interferência muito grande. Porque se eles descobrissem, eles iam ser castigados, torturados, iam ser mortos. Então eles arrumaram várias estratégias, mas nunca deixaram de sempre contemplar o que eles trouxeram de lá. Que sim, eram realmente os seus orixás. E o que são os orixás, né? Estão aí, estão presentes em todo momento, estão aqui com a gente agora, estão lá fora, estão ali, está no sol, está na chuva, está nas montanhas, está na terra, né? Então isso que é bacana, né? Do respeito que eles têm com a natureza. E a gente fala assim, que se todo o povo pensasse assim, a gente ia ter um país muito melhor, ia ter um mundo muito melhor. E a gente fala assim que um dia, quem sabe, as pessoas vão parar de fazer guerras religiosas e descobrir que todos realmente temos que contemplar, sim, a natureza, sim, contemplar Deus, porque é o princípio de tudo. Né? Então, não é só a questão dos orixás, ou dos santos católicos, ou dos testamentos, dos textos evangélicos, dos livros bíblicos que nós temos aí. Né? Se a gente for se aprofundar sobre todos os assuntos, todos eles vão pegar o princípio de tudo, que é o quê? A mãe natureza. E uma das coisas que é muito interessante a gente estar observando também, né, que é a noção de respeito, né? A gente saber e ter essa visão de respeito para com todas e qualquer religião, qualquer forma de conexão com essa natureza. Porque, na verdade, todos são também formas de olhar. Como é que a gente vai enxergar aquela situação? Como é que a gente vai enxergar? Vamos dizer que tudo que a gente observa na vida são interpretações nossas. E quanto mais a gente respeita a diversidade, maior é o nosso leque de compreensão de um determinado fato. Tem aquela frase que fala assim, né? Que nossa mente ela só funciona como um paraquedas, só funciona aberta. Quando a gente tem essa abertura de respeitar e não depreciar as outras formas de conexão, outras formas de visões, outras formas de sintonia com esse poder pessoal, com esse poder universal, com essa fonte de toda a vida, a gente acaba crescendo também, né? Criando, gerando um espaço sagrado ao nosso redor, com as pessoas do nosso convívio, e a gente acaba se tornando, inclusive, heróis. E falando de heróis, no livro de vocês falam sobre heróis, né? A história de heróis negros. Conta aí algumas histórias desses heróis negros que estão presentes no livro. Né? Isso, porque assim, dentro de todo o processo de educação, né? Sim. Nós temos uma caminhada aí de alguns anos, e a gente foi vendo assim, os livros trazem heróis, e quais são esses heróis que a gente ficou sabendo nos contos de fadas, dentro das histórias em quadrinho, dos heróis da TV, e a gente não via uma representatividade, uma representação de um herói negro, né? De uma fada, de uma rainha negra. E aí, o que é significado de herói? A gente começou a buscar e fomos descobrindo dentro da nossa pesquisa, né? Quantas coisas existem e quantas marcas temos na história. E principalmente eu gosto muito de ilustrar a Carolina Maria de Jesus, né? Que foi nascida em Sacramento, Minas Gerais, uma senhora negra, uma mulher batalhadora que foi doméstica e assim veio morar em São Paulo, num bairro próximo aqui, né, que é na favela do Canindé.
E ali morava com seus filhos de uma forma muito simples, muito carente, e virou uma catadora de papel. E nesse processo dela fazer a coleta desse reciclo para a sobrevivência, ela começou a guardar os papéis mais inteiros, né, para ela poder registrar as suas histórias. E as suas histórias do dia a dia, as suas histórias de violência, de preconceito. E a partir daí tem uma obra dela que é muito conhecida, que é o Quarto de Despejo, né, que um jornalista veio a encontrá-la, e ele foi traduzido em vários idiomas, inclusive, e tem outras obras muito lindas dela. Então, esta é uma das heroínas que a gente traz no livro, que, para a gente, assim, é uma representação de tantos brasileiros, tantos heróis da nossa comunidade, tantos heróis da nossa família, né, que muitas vezes se fala, quando busca um herói, as pessoas vão na mídia, né, buscar um herói que está já famoso, alguém na televisão, algum parlamento, né, tá no parlamento. Então, assim, para a gente, esta mulher, ainda mais assim, a referência de uma heroína, e a gente traz muitos outros. O meu companheiro pode estar ilustrando outros aqui. A gente pode trazer, né, esses nossos próximos heróis. Aqui a gente vai precisar agora dar um rápido intervalinho, né? Ótimo, depois a gente volta com continuação aqui do nosso bate-papo, hoje aqui no programa Sinais de Fumaça, nesse formato diferenciado. Nós aqui batendo papo, simbolizando uma roda aqui mesmo, né? Eu gostaria que você ficasse com a gente. Aguarde alguns minutinhos que estamos de volta aqui com o nosso programa Sinais de Fumaça. Até já.